Olá, pessoal. Hoje eu quero falar com vocês sobre o assunto que deu origem a esta série, a espiritualidade cristã. E eu não vim aqui para falar de religião, de igreja, de dogmas ou de rituais. É importante deixar isso bem claro. Eu vim aqui para falar de algo que vai além disso, a nossa conexão com Deus, com a gente mesmo e com o mundo. O que é espiritualidade? Espiritualidade é quando a gente busca entender melhor quem nós somos, qual é o nosso propósito aqui no mundo e como que podemos nos relacionar com algo que é muito maior do que o nosso próprio ego. Então, a espiritualidade é viver a fé de uma forma livre, sem se prender a formas fixas ou únicas. A religião, ela usa formas como símbolos para poder expressar a fé. Mas a espiritualidade, ela transcende essas formas porque sabe que elas são apenas meios e não os fins. E eu quero basear o meu papo em uma história que está na Bíblia, que é a conversa entre Jesus e Nicodemos. Está lá no capítulo 3 do Evangelho de João. Jesus disse para Nicodemos que para entrar no reino de Deus ele tinha que nascer de novo, e ele diz, da água e do Espírito. Ele explicou que quem nasce da carne é carne e quem nasce do espírito é espírito. E aí depois ele usou uma imagem muito bonita para ilustrar isso. Ele disse que o espírito é como o vento, que sopra onde quer e a gente ouve, né, o seu som, mas não sabe de onde ele vem e nem para onde vai. Assim é todo aquele que nasce do espírito. Vocês percebem que ao usar o vento para dizer como é o nascido do Espírito, traz para nós a imagem de que não existe uma forma, um molde definido e que a gente tem que se encaixar? A gente sabe que a espiritualidade existe, que ela está presente, que a gente sente os seus efeitos, mas a gente não controla. O Espírito é livre e, por ser livre, ele não pode ser encaixotado, limitado. Se a gente tentar transformar os símbolos, por exemplo, religiosos, em moldes ou regras, a gente perde o sentido do espírito. Então vamos voltar para aquela imagem do vento. O vento ele não tem uma agenda, ele não tem um horário, ele não tem uma meta, ele não tem uma forma, ele simplesmente é. O vento ele não faz algo, ele é o que é, vento. Ele sopra porque é a sua natureza, não porque é uma obrigação. Então, a atividade de ventar não é algo que o vento faz, mas é o que ele é. Então, quem nasce do Espírito é assim também. Ele não faz algo, ele é. Ele é Espírito. Então, sendo assim, como que é a espiritualidade cristã? Não pode se resumir a fazermos algo, a atividades, a ativismo. Significa que o nascido do Espírito não tem obrigações a cumprir, não tem que fazer coisas, mas ele simplesmente deixa fluir o que é nascido de Deus. Qual é o princípio fundamental que define a espiritualidade cristã? A forma que fomos apresentados a ela e colocados como a doutrina, o discurso, ter que cumprir determinados ritos religiosos, não nos tornam espirituais. Sabe por quê? Porque a espiritualidade é fluir o Espírito em nós. E quem é esse Espírito divino? É o Espírito de Cristo, o Espírito de Jesus. E o que isso significa? Vamos nos lembrar que Jesus é a plena manifestação do amor divino. Sendo assim, a espiritualidade cristã é vista na manifestação do amor pleno, esse amor universal, é a encarnação do amor. Jesus disse uma vez assim para os seus discípulos: vocês vão ser reconhecidos como meus discípulos se vocês amarem uns aos outros. E a carta de João diz assim: a gente conhece o amor porque Cristo deu a sua vida por nós. Quem ama, diz João na sua carta, o seu irmão conhece a Deus que é Espírito. Olha só. Então, assim como o vento sopra, quem nasce do Espírito ama, porque esse Espírito está aí. Então, a identidade do Filho de Deus é amar. Ele não ama porque é um mandamento, porque é forçado a amar, porque é a principal atividade do cristão, é amar.
estão obrigados a amar. Ele ama por causa do Espírito de Cristo que flui através dele. E Jesus disse que quem nasce do Espírito é Espírito, e o Espírito de Cristo ama. Então você se ama, é Espírito. Agora vamos dar mais um passo, tá? Jesus de Nazaré é a plena manifestação do Filho de Deus, o Cristo. A gente pode dizer que a encarnação é Deus se escondendo no humano, de um jeito tão discreto e radical que o divino e o humano se confundem. E por isso a relação é baseada no quê? Na fé. Se não fosse escondido um mistério, não precisaria ter fé. Mas sem fé não dá para ter uma relação verdadeira com o Cristo. Se o Cristo está escondido no humano e se manifesta plenamente em Jesus de Nazaré, a redenção é completa em toda a criação quando a glória dos filhos de Deus se manifestar. Vou lembrar vocês quando lá em Romanos, capítulo 8, a partir do verso 19, Paulo diz que toda a criação aguarda a redenção. Aí ele fala assim, a saber, em uma das traduções, a adoção dos filhos de Deus. Então a nossa espiritualidade é a manifestação dessa identidade, sermos como Cristo no mundo, e isso é redentor para o mundo todo. O mundo será batizado no amor. Para terminar, eu quero contar uma história para vocês. Imagine um pastor que lidera uma igreja, faz um trabalho social incrível e até salvando milhões de pessoas. Uma coisa boa, ótima e deve ser feita. Mas ele acha que tudo depende dele, que ele é o dono da verdade, que ele é quem faz as coisas acontecerem. Sem ele não vai acontecer. Ele está centrado no ego. Sendo desse jeito, dessa forma, falta para ele uma espiritualidade genuína que não está baseada no que faz. A espiritualidade, como eu já falei antes, é quando a gente busca entender melhor a nós mesmos, o nosso lugar no mundo, se conectando com algo maior do que o ego. Como a gente faz isso? Sendo o amor de Cristo, que não é uma coisa que a gente faz, mas é uma coisa que a gente é, filho de Deus, fluindo isto. Infelizmente, a religião cristã, na sua grande maioria, acabou tirando o brilho, o sabor, o cheiro dessa espiritualidade. Virou algo pesado, difícil, sofrido. Nós temos inúmeras obrigações. E a Bíblia tem ensinos que deixam bem claro que apoiar a vida nas obrigações, na lei, não nos liberta, nos aprisiona. E isso não é um nascido de novo. Ainda bem que, para além da religião, a gente vê em Jesus de Nazaré uma espiritualidade linda, leve, apaixonante, que ama e que nos motiva a ir mais fundo, a sermos mais radicais no amor, porque é uma espiritualidade maravilhosa e transformadora da nossa realidade. Esse é o meu recado para vocês hoje. Espero que tenham curtido e que tenham se inspirado a viver uma espiritualidade cristã mais autêntica e livre. Se vocês quiserem saber mais sobre esse assunto, pode me perguntar aí nos comentários ou me mandar uma mensagem. Podem também, e eu agradeceria muito, compartilhar, curtir e se inscrever aqui no meu canal. Eu ficaria muito feliz e agradecido. Um abraço a todos vocês e até a próxima.